Fala, torcida que canta e vibra, estou aqui novamente nesta quarta-feira trazendo aí mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do Verdão após vencer o clássico contra a equipe do Santos lá na Arena Barueri pelo placar de 1-0. Resultado que deixa o Verdão ali na liderança do Campeonato Paulista momentaneamente. Enfim, estou trazendo esse pós-jogo aí da ESPN, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos com o vídeo. Então, dentro desse contexto, você já largar com 6 pontos em 2 jogos é importante para você ter até mais tranquilidade, caso você resolva a sua vida no campeonato de maneira antecipada, para conseguir tratar como, de fato, uma pré-temporada. Quem andar com a corda no pescoço até a reta final vai ter que olhar para essa primeira fase do Paulistão de maneira mais séria do que deveria, né, pela questão do calendário, né? Não foi um grande jogo, acho que o Palmeiras foi um pouco melhor do que o Santos. O gol do Palmeiras foi um gol muito bonito, sim, mas foi das poucas jogadas de fato bem trabalhadas, bem construídas do jogo, né? A partir do segundo tempo, quando o Palmeiras fez 1-0 e o Santos teve que jogar, o Santos teve ímpeto para isso, mas o Santos do Vojvoda é um time menos trabalhado para construir. Eu até achei que o Santos estava mais confortável na proposta do primeiro tempo, onde ele subia às vezes para marcar pressão, voltava quando o Palmeiras tinha a bola e tentava sair em contra-ataque, porque o Vojvoda gosta de um time que saia bem em contra-ataque. O Santos buscou o jogo no segundo tempo, mas os mecanismos de construção do Santos, eles são mais limitados. E o Vojvoda tentou trocar, aliás, trocou toda a sua frente, e o Santos continuou tentando pressionar, mas exigiu pouco do Carlos Miguel. Mas ele ainda faz ali umas 2 defesas, ainda, né, aparece assim, em algum momento. O Santos, na hora que precisou construir jogo, ele sofreu. Ele foi melhor tentando cruzar, e o Gabigol tentando chutando ele fora e tal. Mas foi um jogo onde o Palmeiras foi um pouco superior, mas totalmente compreensível as limitações. Lembrando que estamos no dia 14 de janeiro apenas, e o Palmeiras, especialmente, com um time muito mexido. Sabe que eu acho que tem uma coisa muito legal aí, né, assim, quando tem os clássicos, que é a oportunidade de se ver e aí quem ganha, às vezes até evita problema, como o Zupac disse, mas quem perde, talvez tenha uma melhor oportunidade de avaliar, entende, assim, isso não pode se repetir, porque chamar atenção, cobrar na vitória, às vezes entra por aqui e sai por aqui. Mas com derrota, eu não estou falando que os times têm que perder para aprender, não é isso. Mas com derrota, talvez você tenha mais como mostrar. Talvez você tenha mais atenção do seu elenco, dos seus jogadores, para ver, vem cá, isso aqui não pode acontecer, isso aqui está errado. É apenas o dia 14, como disse o Zupac, mas acho que os 14... Daqui a 14 dias o Palmeiras está entrando em campo contra o Atlético no Campeonato Brasileiro. Então, os técnicos têm que utilizar, mesmo a contragosto, mesmo entendendo que não é a maneira natural, até de preparo físico tal, e de calendário, mas a avaliação tem que ser feita. Pois é, o Palmeiras, nós vimos jogadores considerados titulares, até bastante em campo. Já conseguimos Perderam rapidamente, inclusive. O Andrés, né, que acabou machucando o ombro, vamos falar sobre ele. Claro, se tivermos mais informações sobre o estado de saúde do ombro do Andrés Pereira, nós vamos falar aqui para vocês ainda neste Sport Center. Mas conseguimos ter uma ideia do que vai ser esse Palmeiras, pelo menos nesse início de temporada? Acho que não. Uma ideia ainda não. Sabe por quê? Porque o jogo mudou muito no segundo tempo. O que deu para perceber, se você pegar até mapa de movimentação, o Riquelme fechando pelo lado, sendo menos agressivo e mais, vou proteger meu lado. Será que essa é uma ideia ou será que essa era uma ideia para um jogo contra o Santos? Então eu acho meio precipitado. E quando o Santos melhora no segundo tempo, ele força mais o time do Palmeiras. Mas ele força, ele finaliza mais, mas não dá para falar que tenha mudado alguma coisa do Palmeiras. Porque o Palmeiras está, várias vezes, quando tem vantagem, vem me atacar, vem cá, me ataca. E aí entra Vitor Roque, o jogo pode até abrir mais possibilidades. Então eu acho precipitado, Marcela. Já pensar que o Palmeiras vai ser assim. Agora, quando você pega, hoje, no mesmo horário, o adversário do Palmeiras jogou no Campeonato Brasileiro. São preparações completamente diferentes. Aí sim, acho que talvez dê para a gente falar não sobre como vai ser o Palmeiras daqui a 3 meses, mas o Palmeiras daqui a 2 semanas é bem superior ao seu adversário. Sim.
de daqui a 2 semanas. Você está falando do Galo, né? De Campeonato Brasileiro, né? O primeiro adversário do Palmeiras que vai enfrentar o Galo. Zupa, conseguimos ver alguma coisa do Santos que você imagina que vai ser utilizado ao longo dessa temporada ou não dá para falar? É muito início ainda desse time do Santos e o Gabigol nem começa como titular, né? O Gabigol não começa como titular. O que a gente ouviu de informação é que como ele começou como titular no primeiro jogo contra o Novo Horizontino e hoje o jogo era no gramado sintético, aquela velha discussão. A ciência diz que não muda nada. Os jogadores não gostam, os jogadores se sentem inseguros, os clubes preservam alguns jogadores por causa do gramado sintético. E também, começo de temporada nesta condição, o Gabigol ficou no banco. A questão do Santos, a gente até pode buscar elementos e tentar enxergar as coisas, né, os padrões da equipe, mas a questão é que o Santos vive no modo de espera pelo Neymar. E o Neymar muda totalmente a característica do time. O time gira em outra rotação com o Neymar em campo, porque o Neymar dá um acréscimo na parte técnica absurdo e ele demanda um esforço coletivo na parte tática, porque ele não vai marcar. E se você imaginar que o Santos vai ter Neymar e Gabigol jogando juntos, quando isso acontecer, vai demandar do resto do time marcar. Então, por exemplo, hoje não jogou o Gabigol, foi titular o Tassiano. Não jogou o Neymar, foi titular o Lautaro Dias. Lautaro e Tassiano são jogadores extremamente colaborativos. Eles não são brilhantes tecnicamente, mas eles se valem, quando se valem, pela colaboração. Isso já muda completamente a característica quando está Lautaro e Tassiano, quando está Neymar e Gabigol, tecnicamente e no aspecto colaborativo. Então é difícil a gente olhar para o jogo de hoje e falar o Santos vai ser assim, quando o Gabigol não começou jogando e com o Neymar ainda fora. Mas o que o Vojvoda tentou fazer? Sem bola para marcar o Palmeiras 2 linhas de 4, e eu achei interessante essa variação, né? Porque a gente parte do princípio que o Roleiser é o meia e que o Lautaro é o centroavante. Mas sem bola, o Roleiser ficava na frente com o Tassiano e o Lautaro fechava o lado esquerdo. E o Barreal fechava o lado direito. E com bola, o Lautaro vinha por dentro e o Roleiser ficava como meia articulando. Então ele tentou dar essa variação para o time ter cobertura pelos lados e ter um pouco mais de saída quando tem a bola. Mas sofreu. Eu acho que sofreu para construir, também porque o Roleiser fez um jogo ruim. O Roleiser, ele teve momentos bons na última temporada pelo Santos, mas em nenhum momento, pelo menos na minha opinião, ele conseguiu ser tão influente no time do Santos como ele era no time do Estudiantes, que fez o Santos ir buscá-lo em Portugal. Teve momentos importantes, né? Hoje ele não foi bem, por isso ele acabou saindo, inclusive. O Barreal foi quem tentou articular mais o time por dentro ou pelo lado, né? Mas o Santos, nas mãos do Vojvoda, com esse desenho do jogo de hoje, era um time mais para reagir do que para agir. Como tomou gol no primeiro tempo, teve que partir para cima na segunda etapa e levou um tempo até tentar se encaixar no jogo. Marra, e ainda falando sobre a escolha do Vojvoda de deixar o Gabriel no banco de reservas, né? Ele entra apenas no segundo tempo, quando ele começa a partida contra o Novo Horizontino. Dava para fazer vamos colocar então ele no banco de reservas do Novo Horizontino e deixar ele como titular num clássico como o Santos? Eu acho um pensamento aceitável, mas eu não desconsidero a questão do gramado. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que vários jogadores já se manifestaram e vários jogadores... Eu não acho que ele vai ter ritmo agora para jogar quarto domingo. Então, eu acho que o pensamento foi segura, especialmente porque aquele gramado é um gramado que complica. Não era nem o tamanho do clássico, era o tamanho do gramado. Pensando no gramado e pensando na temporada inteira e na quantidade de gramados sintéticos que nós temos no Brasil, não vai dar para ele não jogar em gramado sintético. Não vai, ele vai ter que jogar. Mas eu acho que pesou também o fato de a estreia ser na Vila Belmiro. Isso é importante, ele já voltar como titular na Vila Belmiro para marcar gol, e marcou 2, né? Que um não valeu, um foi devidamente anulado e o segundo valeu, para fazer parte desse momento, até pela proposta dos jogos, porque contra o Novo Horizontino era um jogo em que o Santos tinha que tomar iniciativa. Fazia mais sentido ter o Gabriel. O jogo de hoje, por ser um jogo fora de casa, contra um time como o Palmeiras, o normal seria o Santos viver mais de contra-ataque do que de construção. E o Gabriel sofre. O Gabriel até falou na boa entrevista, ótima entrevista que ele deu... Entrevista não, né? O ótimo papo que ele teve com os meninos do Podpah no fim do ano passado, que a avaliação sobre o jogador, ele falou sobre os jogadores, não falou sobre
ele. A avaliação sobre os jogadores também tem que levar em consideração qual é o esquema tático que eles estão inseridos e a característica do jogador. Sim. E ele falou, olha, um time de contra-ataque, para mim, é mais difícil. Então, hoje a proposta era mais difícil para ele começar jogando, para ele aparecer mais. Além da questão do gramado, além da questão da parte física. E a estreia na Vila Belmiro, a galera foi para a Vila para ver o Gabigol, né? Então, acho que esse combo acabou guiando a escolha do Vojvoda para começar no sábado e hoje ficar no banco de reservas. Pois é, e não podemos deixar de falar do lado do Palmeiras, do Alan. Parece que é impressionante, porque entra ano e sai ano, e tome menino fazendo gol e fazendo bonito, e o Abel Ferreira encontrando esses meninos, né? Termina o ano de 2025, começa o ano de 2026, está aí lá fazendo um gol. É claro que o Flaco Lopes faz muito do gol, mas ele tem a tranquilidade para mandar para dentro. Não, também estava na velocidade, recebe. E ele que dá o passe pro Flaco. Ele que dá o passe pro Flaco. É que o Flaco que faz a parte mais difícil ali na frente do Brasão, né? Ele já estava saindo do Brasão e ele sabe. E ele sabia que estava chegando alguém, né? Agora sim, né? Mas eu acho que aí, né, Marcela, é recorrer ao ótimo trabalho que dá uma vida. Lembra, há algum tempo a gente falava que o Flamengo produzia muitos jogadores e vendia, quer exemplos? Tem 500, né? Recentes. Um deles está no Real Madrid. E vendia rapidamente. O outro está querendo voltar. Que é o Paquetá. Querendo voltar para cá, para o Flamengo, né? Mas o Palmeiras deu uma virada na chave disso. E aí, não estou falando para não olhar para o Flamengo, estou falando para olhar para o Palmeiras. O Palmeiras tem feito isso com muita frequência e tem conseguido. Em relação ao Alan, assim, aquele jogo do 4-0 da LDU, aquele mora no coração do torcedor. Então ele criou uma expectativa no torcedor de mais e mais. Eu acho que é preciso ter cuidado, mas ele dá pistas e vários sinais de que o cuidado está sendo bem feito e de que ele tem mais. Sim. Ele, inclusive, no gol, assim, ele é muito inteligente no lance do gol, porque ele dá o passe pro Flaco e o Flaco sabe, né, da movimentação, e a zaga do Santos dentro, né, afunda toda para fechar o funil, para fechar ali o primeiro pau, o cruzamento para a pequena área. E o Alan poderia, no instinto, acompanhar o Flaco na corrida e fechar na área, mas ele dá uma segurada no passo. Então a zaga inteira afunda, ele dá uma segurada e abre um espaço enorme em volta dele. E o Flaco sabe disso, por isso que o passe do Flaco é para trás. Sim. O passe do Flaco não é pro lado. Ali atrás, né? Então foi uma movimentação perfeita. A gente tem acompanhado na nossa programação no Fala Fonte, né, no YouTube da ESPN, e para quem não vê o programa todas as manhãs no YouTube, os cortes estão espalhados ao longo do dia. O André Hernan, o Bruno Andrade e o Felipe Silva sempre tratando do interesse do Napoli nos últimos dias no Alan. Vai ficar mais caro. É Alan ou Alan? É Alan. Alan. 30 a 35 milhões de euros Palmeiras recusado pelo Palmeiras. E agora pode botar mais 2 milhões, vai ficar mais... Cada atuação dessa, vai ficando mais caro, é lógico. E esse é um lado positivo de já ter Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Sim. É isso. Porque ele vai rodando mais. Esse menino é muito bom. Nós temos uma tela para mostrar para vocês do Alan nessa partida contra o Santos. E vamos falar mais ainda desse menino que é muito bom. Então, um gol, 3 finalizações, finalização no alvo, 3 ações na área rival, 1 drible completado e o algoritmo Data ESPN a nota de 7,46. O ranking dele no time, ele só fica na segunda colocação no ranking em ações na área rival. E ele atuou por 76 minutos. É raio atrás de raio caindo em cima do Palmeiras, mas logicamente para o lado bom. Isso pode-se falar do Abel também? É o Abel que tem esse olhar especial, que sabe trabalhar esses meninos, claro, com o João Paulo. É importante que se fale dele. Acima do Abel é o trabalho do Palmeiras, né? O trabalho porque a gente vai lembrar, esse trabalho começou a dar frutos com o Vanderlei Luxemburgo, né? Que era o Vanderlei foi o técnico antes do Abel. O Palmeiras dá uma virada muito grande na sua maneira de pensar futebol no fim de 2019, quando troca quem contratou o João Paulo e quem reformulou a base do Palmeiras como executivo de futebol foi o Alexandre Matos, que hoje trabalha, inclusive, no Santos. Então, o Alexandre foi o responsável pela reformulação da base como executivo. Mas
A utilização desses garotos, ela tem um marco na saída do Alexandre Matos, na entrada do Anderson Barros, uma mudança de filosofia do Palmeiras. Porque o Palmeiras produzia meninos e vendia antes de usar, para usar esse dinheiro e contratar jogadores. Exemplo, o Vitão. O Vitão está hoje no Flamengo, foi revelado no Palmeiras e não jogou no Palmeiras, foi para o Shakhtar muito cedo. Essa era a prática do Palmeiras. De 2020 para cá, o Palmeiras, que já formava muitos jogadores, passou a usar muitos dos jogadores que formou. A primeira geração era a geração do Patrick de Paula, do Gabriel Veron, do Gabriel Menino. Antes teve o Jesus. Antes, né? Que foi lá com o atrás. Alexandre ainda. Mas era meio esporádico. Era um que surgia. Acontecia, surgia, arrebenta e traz muito dinheiro para o Palmeiras. Uma fornada de jogadores prontos. A primeira utilizada foi a do menino Patrick de Paula. Esses. Dali por diante, isso tem sido uma constante no Palmeiras, né? O Abel tem muito mérito ao saber utilizar os meninos que o Palmeiras forma de maneira brilhante. Se a gente olhar para o jogo de hoje, o Palmeiras começou com o Alan e com o Riquelme Felipe, que foi uma novidade na ponta esquerda, mas aí o Andreas machucou, entrou o Larsson, que esse menino é interessantíssimo, volante com qualidade de passe muito grande. Não é sueco não, tá? O Larsson é brasileiro mesmo. Ainda é magrinho, tem que ganhar corpo, vai ganhar corpo, mas é um jogador com muita qualidade de passe. No segundo tempo entrou o Belé, no segundo tempo entrou o Luigi. Então o Palmeiras terminou, o Palmeiras usou 5, 6 jogadores da base. E o Paulistão também serve para isso. Como os jogadores estão em níveis diferentes, o Abel aproveita para dar mais minutos para aqueles meninos, para eles desabrocharem também. Tem isso, Mar, e isso é muito importante. Eu costumo dizer que eu não sei qual é o salário do João Paulo, mas é pouco. É pouco, porque o que ele dá de dinheiro para esse Palmeiras é um absurdo. Certamente. E a posição de ataque, ela é mais valorizada porque o futebol valoriza quem faz gol. Mas o Palmeiras revela em diversas posições. E em relação ao Abel e em relação à utilização de alguns jogadores, não precisa voltar muito no tempo para a gente lembrar que em algum momento existia uma grita para ele utilizar mais o Endrick. Sim. Lembra? Sim, 23. E olha que o Endrick foi saltando desde a base. Sim. Desde a base ele foi saindo de sub-17 e já estava... uma ansiedade bem mais também jovem. meio grande, né? E eu acho que aí entra muito do clube e a cabeça do treinador. É melhor, sinceramente, atrasar. É bem melhor atrasar. Porque quem está no dia a dia com o jogador sabe o que é a facilidade do fascínio, e aí o jogador tira o pé do chão, acabou. Sim. E o que é a dificuldade, que é uma contusão. Que o jogador não está preparado. E até o lado emocional, né? Ele se perder, jogar mal e se perder.